Olá, alunos, aqui é a professora Janaína, de Ensino Religioso. Espero que estejam todos bem nesses momentos aí de pandemia, de isolamento social. E vamos dar aqui prosseguimento a mais um estudo do Guia de Aprendizagem, bloco 4, para os alunos de sextos e sétimos anos. Então, vamos lá iniciar nossos estudos. No bloco 4, nós vamos continuar os estudos sobre autoestima, que é o grande tema das nossas aulas, e vamos refletir sobre a autoestima para a construção de uma empatia e as emoções para melhor nos conhecermos. Vamos iniciar aqui com o texto 1, Conhecendo o Outro para se Conhecer. Texto de minha autoria, Janaína Almeida Ortiz Dias. Narciso acha feio o que não é espelho, já dizia o cantor Caetano em uma de suas músicas. Mas o que motivou Narciso em sua busca insana para entrar em seu próprio eu? Grande figura da mitologia grega que morreu afogado porque queria buscar a si mesmo, agiu de forma egoísta e por pura vaidade. Narciso foi egoísta porque tinha adorado mais do que tudo o reflexo de sua imagem, provocando assim a sua morte. No entanto, olhar para si mesmo é uma atitude somente egoísta? E se Narciso olhasse para a sua imagem de uma maneira diferente? O fato é, temos olhado para nós mesmos? Diante da correria, das cobranças, das responsabilidades, temos olhado para as nossas vidas ou para os nossos rostos? Não me refiro àquela olhada no espelho em que se ajeita o cabelo ou passa o batom. Estou me referindo da profundidade do seu olhar, nas expressões do seu corpo, pois se prestar atenção, até o corpo fala. Talvez se prestar mais atenção em si e pensar se realmente está satisfeito com a sua vida, ou se está urgentemente pedindo socorro. É preciso olhar. Quando passamos a nos olharmos de forma diferente, não é difícil perceber o outro, aquela pessoa que está ali do meu lado e faz parte do meu cotidiano. Será que já dei um bom dia para ela? Perguntei como ela está hoje, olhei no seu rosto e percebi as suas emoções, se está triste, feliz, zangada. Quando paro um pouco para me perceber e reconhecer os meus limites, fica fácil compreender e respeitar os limites do outro. Entrar na dimensão do outro significa ter empatia, ou seja, respeitar e conviver com o outro. Sem empatia sobra intolerância, bullying, violência, sem gastar um segundo imaginando como o outro se sente, de onde vem, em qual contexto foi criado, ao que foi exposto, sem se lembrar que cada um tem sua história e sem tentar entender como é estar na pele do outro, surgem os crimes de ódio, as discussões acaloradas nas redes sociais, o fim de amizades de uma vida toda. É preciso ter empatia para aprender que não existe verdade absoluta, que tudo depende do ponto de vista. Diante dessa necessidade, vamos tentar se conhecer. Faça um exame de como foi a sua vida e de como ela é atualmente. Também inclua nos seus caminhos de autoconhecimento perceber a pessoa que está ao seu lado, que pode ser o colega da escola, o amigo do trabalho e aquela pessoa que está com você na igreja. Olhar diferente para si e para o outro nos torna mais humano e faz com que nossas atitudes sirvam para preservar a vida. Então, gente, nós acabamos de ler o texto, que é Conhecendo o Outro para se Conhecer. É um texto que vai falar que precisamos de empatia, o próprio texto diz que a empatia é o respeitar o outro, perceber que aquela outra pessoa também está ali, portanto,
ela é digna, né, do meu respeito, da minha compreensão. Então é um texto que vai falar de que para que eu me perceba no mundo, perceba que eu sou um ser humano, que tenho defeitos, que tenho emoções, que tenho tristeza, que tenho angústias, eu também tenho que entender que aquela pessoa que está ao meu lado, aquela pessoa que talvez até mesmo não esteja do meu lado, mas aquela outra pessoa, ela também tem as mesmas coisas, tem os mesmos sentimentos. Podem ser sentimentos menores, né? Pode ter problemas menores do que o meu, ou pode ter problemas maiores. Mas nunca devemos achar que somos melhores ou piores do que essas pessoas. Elas são seres humanos, como nós. E se a gente quer se entender, se a gente quer que as pessoas nos entendam, se a gente quer que as pessoas nos aceitem como nós somos, nós devemos também aceitar esse outro que está do meu lado, com as suas escolhas, né, com os seus problemas, e, se possível, contribuir para que ele também seja, né, uma pessoa feliz. Então, como no guia passado, eu li o texto inteiro, né, e agora eu vou passar com vocês as imagens, para a gente poder refletir um pouco e debater um pouco sobre cada imagem que foi colocada aqui, nesse primeiro texto, né? Eu vou voltar aqui só para a gente poder ver essas imagens. A primeira imagem é essa foto aqui do Narciso, essa pintura, né? Quem foi Narciso, né? Narciso, ele faz parte de uma lenda, né, da mitologia grega. O que é o mito, né? O que é a mitologia grega? A mitologia são narrativas. Geralmente naquela época elas eram passadas de forma oral, de pai para filho, nas comunidades, e eram histórias que elas tinham o objetivo, né, de ter um significado moral, um significado de com que as pessoas respeitassem as regras, com que as pessoas respeitassem os limites da sociedade, para que houvesse um mínimo, né, de organização social. E qual era o objetivo do mito de Narciso? O objetivo era combater a vaidade, a arrogância, o egoísmo. Então, pensava-se nesses mitos para poder controlar as pessoas nesses impulsos, né, nessa vontade de querer ser melhor do que todo mundo. Então, era uma mensagem que ele queria passar. Então, os vários mitos que existiam na Grécia Antiga tinham esse objetivo, né? O objetivo de fazer com que as pessoas não roubassem, com que as pessoas não brigassem, né? Que as pessoas elas tivessem um comportamento melhor para si e para o lugar onde elas viviam. Então, no mito de Narciso, né, eu vou contar aqui para vocês um pequeno resumo. Segundo a lenda, Narciso nasceu na região grega da Boécia. Ele era muito belo e, quando nasceu, um dos oráculos, chamado Tirésia, disse que Narciso seria muito atraente e que teria uma vida bem longa. Entretanto, ele não deveria admirar sua beleza, ou melhor, ver seu rosto, uma vez que isso amaldiçoaria a sua vida. Além de ter uma beleza estonteante, a qual despertava a atenção de muitas pessoas, homens e mulheres, Narciso era arrogante e orgulhoso, como eu disse a vocês. É a história de uma pessoa arrogante, orgulhosa, egoísta, e que o mito, essa narrativa, quer mostrar que isso não é legal, isso não é bom, né? Então, ele era arrogante e orgulhoso. E ao invés de se apaixonar por outras pessoas que o admiravam, ele ficou apaixonado por sua própria imagem, ao vê-la refletida no lago. A bela ninfa Eco esteve perdidamente apaixonada por Narciso. No entanto, seu amor nunca foi correspondido, posto que Narciso ficou atraído por sua própria imagem. Com excessivo amor por si próprio e sobre menosprezar a ninfa Eco,
ela lançou um feitiço sobre Narciso, que ficou definhando até morrer no leito do rio. Com sua morte, o belo jovem foi transformado em flor. Então, pessoal, além desse mito trazer essa lição moral para nós, né, para nós sermos pessoas melhores, ele também vai narrar coisas ruins que aconteceram com essas pessoas, né, que não obedeceram essas regras morais. Elas morrem, né, se transformam em rosas, ficam tristes demais. Então essa era a forma de fazer com que as pessoas cumprissem, né, essas regras que os mitos contam. Então, continuando aqui, próxima figura. Essa figura aqui mostra uma mulher que está se olhando no espelho, e essa mulher ela não quer se olhar, né? O rosto dela, que está refletido no espelho, olha para ela, mas ela não olha para o espelho. O que isso significa? Muitas vezes nós não nos olhamos, muitas vezes nós não temos coragem, né, de olhar para nós, de ver o nosso rosto. E isso simboliza não só você ver o seu rosto físico, mas olhar o que está acontecendo na sua vida, né? Olhar qual foi o caminho que você percorreu. Então, olhar para o seu próprio rosto não é só olhar no espelho para ajeitar o cabelo, ver se a sobrancelha está normal, ajeitar o batom, ou então, no caso dos meninos, olhar se o cabelo não está torto. Não é só isso. É fazer uma reflexão de si mesmo. A palavra reflexão, que vem do latim, já diz isso. Reflexão é refletir, é você olhar para o espelho e pensar naquilo que está olhando. Refletir é isso, é o reflexo, e o reflexo do espelho vai tratar disso aí. Essa outra imagem aqui, gente, são várias figuras, né, de pessoas diferentes. Aqui nós vamos ter um cadeirante, outra aqui nós vamos ter um homem, né, bem musculoso. Aqui nós vamos ter uma menina. Aqui vamos ter uma mulher, né, que parece ter traços de ser uma mulher bem elegante. Aqui nós temos um homem, né, comendo um sanduíche. Temos aqui um idoso. Nessa outra parte aqui, esse boneco é como se ele estivesse sendo jogador, no caso basquete. E esse outro aqui, por último, é uma pessoa tocando guitarra. O que essa figura representa? Ela representa a diversidade das pessoas. Ela representa que nós não somos iguais, nós somos diferentes. Então, cada um com o seu jeito, cada um com a sua idade, com o seu corpo físico, com as suas ideias ou ideologia, né, na sua maneira de pensar. E que a gente precisa respeitar, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Se todo mundo compreender isso, o mundo com certeza seria melhor. E aqui, pessoal, essa figura ela representa o bullying, né? O bullying, que é um termo em inglês, mas que significa essa violência que muitas crianças elas recebem na escola, né, que é uma violência de você colocar apelido, né, de você ficar rindo de outra criança. Então, é uma violência de criança para criança, e que ao longo da vida dessa pessoa deixa traumas, deixa marcas. Muitos jovens, muitos alunos sofrem bullying calado. Outros sofrem bullying e não sabem que é bullying, né? Não entende que é bullying, acha que é só brincadeira. Mas não percebe que isso machuca, que isso vai fazer mal, a criança não se desenvolve. Então, uma série de coisas. Então, aquela pessoa que quer ter uma vida boa, que quer ser um adulto bom, um adulto responsável,
ele é orientado e ele é educado pela escola e pela família a não fazer bullying, a não deixar outra criança triste. Ele é orientado para quê? Para amar, para respeitar, para cuidar. E é esse o papel da escola e o papel da família também, que deveria ser, né? Tanto da escola como da família. E aqui, para finalizar, né, que o texto vai falar aqui, né, olhar diferente para si e para o outro nos torna mais humano e faz com que nossas atitudes sirvam para preservar a vida, né? Então é o caminho longo que a gente precisa seguir, sempre caminhando do lado do outro, entendendo, compreendendo, se não concordar, mas pelo menos respeitando, tolerando, para seguir em frente nesse caminho da vida que é um caminho longo e que cada momento nós vamos nos deparando com coisas diferentes. Ok, pessoal? Então esse aqui foi o primeiro texto, né? Nós vimos o texto em si, as figuras, e agora nós vamos resolver as atividades. Eu não vou resolver as atividades com vocês, assim, colocar resposta, né? Nós vamos debater as respostas e vocês vão tentar fazer no caderno. Só para lembrar que é copiar pergunta e resposta no caderno. E agora vocês vão fazer a atividade de vocês, destacar a folha, colocar no envelope e devolver para a escola na sexta-feira para pegar lá o próximo guia, né? Vocês não vão mais precisar tirar foto para mandar no celular, ok? Primeira questão. O que aconteceu com Narciso? Bom, no texto tem dizendo o que, gente? Tem dizendo que o Narciso ele morreu afogado porque ele estava apaixonado por ele mesmo, que ele queria buscar essa paixão que era ele mesmo, né? Então, simboliza o que? Vaidade, né? Egoísmo, uma série de problemas, né? De uma pessoa que não consegue perceber o outro ali do seu lado. Quem quiser pesquisar em outras fontes, em livros, para enriquecer mais ainda de conhecimento, né, acerca do mito de Narciso, fica à vontade. Você não está perdendo, pelo contrário, você está ganhando. Segunda questão. Você costuma preocupar-se com as pessoas? Cite uma vez que se preocupou com alguém. Então, você vai dizer se você costuma, né, se preocupar com as pessoas. Geralmente, na idade de vocês, preocupa-se mais com alguém da família, com a mãe, com o pai. Você vai dizer um exemplo. Se você se preocupa com a sua mãe, que trabalha muito em casa, faz comida, faz as atividades domésticas, varrer casa, lavar a louça, e você, por achar que ela está muito atarefada, muito cansada, você vai lá e lava também, e ajuda em casa, você está se preocupando com ela, né? Isso é uma preocupação. Mas isso não é nada, isso é só minha obrigação. Mas você está tendo uma responsabilidade. Terceira questão. O que é empatia? Explique. Gente, eu sempre boto explique, porque às vezes tem gente que só coloca sim, não, talvez. Então já coloco logo, que é para deixar bem claro que vocês precisam explicar, precisam escrever algo mais, tentar desenvolver ali algo sobre aquela pergunta, certo? Não ficar uma coisa muito simples, ok? Caprichar mesmo nessa resposta. Terceira questão, o que é empatia? Explique. No texto tem dizendo que a empatia é entrar na dimensão do outro, é respeitar, é conviver com o outro. Então, se eu tenho empatia, eu respeito, eu convivo com aquela pessoa, eu acabo sendo uma pessoa que facilito, né, a convivência
com a diferença. Isso aqui é empatia, ok? Quarta questão. Na sua opinião, por que olhar para o outro nos torna mais humano? Então, essa é o que, gente? Pessoal. Vocês vão colocar na opinião de vocês. Então, eu coloquei aqui a minha opinião, mas eu gostaria que vocês apresentassem a de vocês. Estou falando só para que vocês tenham uma ideia de como fazer a resposta. Porque faz com que nossas atitudes preservem a vida. Então, olhar para o outro nos torna mais humano, porque faz com que a gente preserve a nossa vida, porque a gente entenda que nós temos problemas e os outros também têm, e que a gente precisa se ajudar e ser mais solidário. Então vamos lá. Agora nós vamos para o texto 2. As emoções como parte subjetiva e cultural. Texto também de minha autoria, Janaína Almeida Ortins Dias. A emotividade diz respeito com as questões afetivas e isto atinge diretamente o nosso organismo. Os seres humanos, por se comunicar de forma diferente, têm as emoções diretamente ligadas com a sua vida social. Por isso, a emoção também é influenciada pela cultura, pois é a partir do indivíduo que cria e transforma tudo à sua volta e dá significado às coisas. Cada cultura terá uma forma de expressar a sua emoção. Para os brasileiros, estabelecemos uma cultura de empatia, alegria, que é característico da cultura de nosso país. A cultura europeia, as pessoas são conhecidas pela rigidez e seriedade, que talvez um brasileiro, quando encontra esse tipo de comportamento, não se sinta tão à vontade. Podemos observar que as emoções variam de acordo com o grupo que aquela pessoa pertence. Cada cultura dá um significado para as emoções. No entanto, a subjetividade é quem vai assimilar essas emoções, ou seja, somos nós que demonstramos ou não a nossa emoção. Portanto, as emoções, elas se diferenciam de pessoa para pessoa. Às vezes podemos estar felizes por fora, mas tristes por dentro. Outras vezes podemos ter muita raiva e não demonstrarmos. Isso varia do estado que estamos naquele momento, da nossa inteligência emocional e da necessidade de demonstrar aquela emoção. Nesse sentido, a pessoa reconhece sua singularidade, o seu modo de vida, o ser com os outros, as formas emocionais buscando a sua autoafirmação. E assim, a sua felicidade parte de escolhas suas, capazes de revelar quem você realmente é na sociedade. A emoção também está ligada com o corpo, pois o nosso organismo é influenciado pelas emoções. Se estamos felizes, o nosso corpo vibra de saúde e bem-estar. Mas quando o contrário, se estamos tristes, algumas vezes as doenças podem tomar conta do nosso corpo. As emoções variam para cada indivíduo. Cada um sabe a tristeza ou a alegria de ser você mesmo. Saber como vai reagir a certos assuntos é bem pessoal. Por exemplo, a morte de um ente querido. Alguns ficam tristes por muito tempo. Outros entendem que a pessoa vive o luto e tem de seguir em frente. O filósofo Heidegger, de 1889 a 1976, fala do ser para a morte. Retrata que o homem é um ser finito e que a sua vida precisa ser construída em vida. Os religiosos acreditam que a morte é um momento espiritual que precisa ser vivenciado durante o luto. O ser humano é um ser social e também emocional, e que as emoções não devem provocar malefícios para a sociedade. Portanto, as responsabilidades
diante das ações são importantes para a vida em sociedade, uma vez que o ser humano vive em sociedade, tem a sua cultura e desenvolve as mais variadas emoções. Aqui é a atividade, né? Nós vamos analisar aqui as figuras desse texto, como eu fiz no outro. Aqui nós temos várias emotions, né, que vocês chamam, que colocam até no WhatsApp. E essas emotions que vem do inglês, né, que quer dizer emoção, está retratando, cada um retrata uma emoção diferente, né? Tem um que está feliz, o outro está triste, né? Um está assustado, o outro está zangado, né? O outro está envergonhado. Então são várias emoções, né, que retratam coisas diferentes, momentos diferentes da nossa vida. Quem foi meu aluno no ano passado, quem está no 6º ano agora não teve a oportunidade, mas quem está no 7º, lembra que nós fizemos uma atividade, né, no 6º ano, de um projeto chamado Vidas Preservadas. E a gente até utilizou o 2º texto com vocês, que é esse texto que eu estou lendo agora. Nesse projeto Vidas Preservadas, nós fizemos uma dinâmica, né, que é chamada dinâmica das emoções, e foi bem interessante, porque muitos, né, alguns não tiveram tanta participação, mas outros já participaram, né, colocaram, disseram quais eram as suas emoções, e a gente fez um debate bem interessante, né, cada um recebeu um emotionzinho desse, uma emoção diferente, e foi dizendo, né, sobre aquela emoção. Aqui são duas figuras, né, uma figura que representa o Brasil, no caso o território nacional inteiro do Brasil, e essa outra figura aqui que representa totalmente, né, alguns símbolos aí de países europeus. E o que é que eu quis mostrar aqui com vocês? Que as emoções que tem no Brasil são diferentes das emoções dos europeus. Eu sei que é muita coisa, né? Que a Europa é um continente inteiro. Mas, geralmente, né, quem mora em países da Europa tem emoções diferentes, né, de nós que moramos aqui no Brasil. Que diferenças são essas? O brasileiro é mais alegre, tem mais empatia, né? Não é tão desconfiado. Já o europeu, ele é mais desconfiado, é mais cauteloso, né? Não anda sorrindo para todo mundo, não anda, né, se cumprimentando a toda hora. É muito parecido também com os asiáticos, né? Principalmente o japonês, chinês, que eles cumprimentam abaixando aqui o tronco, né? E eles não se tocam. E isso, na cultura deles, faz todo um significado, né? Eles já sofreram com muitas doenças, né? Com muitos problemas na cultura deles. E a nossa vida hoje, a nossa sociedade hoje, está mostrando que a maneira como eles se cumprimentam, infelizmente, vai ter que ser a maneira como a gente também deveria se cumprimentar, porque nós estamos passando por uma pandemia, uma doença do coronavírus, né, e ninguém pode mais estar se abraçando, né, se cumprimentando, que é bom, é legal, faz parte da nossa cultura. O brasileiro gosta disso, mas infelizmente a gente vai ter que mudar, né? A gente vai ter que adaptar a nossa cultura a tudo isso que está acontecendo, né? Não é que a gente vai deixar de ser emotivo, amoroso, simpático, mas a gente vai ter que se adaptar, né, para poder sobreviver a tudo isso. Aqui, pessoal, essa outra figura é bem interessante, porque mostra essa realidade aí, né? O que está por fora nem sempre mostra o que está por dentro. São duas maçãs, né? Que uma está sorrindo, essa do meu lado esquerdo está sorrindo, e a outra está colocando um papel de sorriso, mas mais escondidinha ela está o quê? Triste, chorando.
Isso representa o quê? Que muitas pessoas ficam rindo, ficam dizendo que estão felizes, que são maravilhosas, né? Que está tudo perfeito na sua vida, mas na verdade ela está triste, né? Na verdade ela sofre, né? Então, isso muitas vezes acontece com amigos, com familiares, ou com nós mesmos, né? Quando nos deparamos com alguns problemas que passam pela nossa vida. Esse outro aqui, pessoal, são duas imagens, né? Duas figuras. Essa figura aqui do meu lado esquerdo é de uma pessoa feliz, que vai saudar o sol, que está rindo à toa. E essa minha figura aqui do lado direito é de uma pessoa chorando, né? Inclusive, as lágrimas estão caindo de uma cor até diferente, né? Representa o quê? Representa essa mistura de cores, né? Quando a pessoa chora, ela muda, né, de cor, ela fica avermelhada, né? Ela fica mais humana também, as cores ficam bem vivas, né? Então, às vezes a gente anda e trabalha, estuda, né? E nunca reflete, nunca se percebe no mundo, aí fica representando essa coisa acinzentada, né? Não só age, não pensa. Quando a gente chora, quando a gente reflete, quando a gente está magoado com alguma coisa, a gente fica mais humano também. Então, quando a tristeza não é demais, ela também faz bem, né? Se for ficar triste demais é ruim, é um problema. Mas a tristeza, o chorar, a indignação também faz parte, né, dessa nossa caminhada de ser humano. Então aqui está falando sobre a questão do luto, né, da morte. É como as pessoas lidam com a morte, né, com a tristeza, que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? Para alguns, né, estudiosos, filósofos, a tristeza, o luto, né, a morte, é apenas uma passagem, né? E o homem ele tem que se preocupar com o quê? Ele tem que se preocupar em construir a vida, né? Sabendo que ele é finito, que é um ser finito, é um ser que vai se acabar. Infinito é que não tem fim, finito é que vai acabar, um dia acaba, né? Ninguém fica para sempre, todo mundo um dia vai morrer. E já para os religiosos, e aí eu coloco religiosos aqui como sendo todos, né? Não só os cristãos, mas os cristãos, os budistas, os espíritas, né? Os umbandistas. Então, todo mundo que tem uma religião, né? Que pensa e acredita em Deus, né? Pensa que a morte ela é um momento espiritual, né? Que precisa ser vivenciado. É algo que precisa ser vivenciado, que precisa as pessoas, cada qual na sua religião, no que acredita, né? Vão fazer ali o seu ritual, a sua reza, enfim. É dessa maneira que essas pessoas lidam, né, com a questão da morte. Então, o último aqui está falando que o ser humano é um ser social, né, e também emocional. Então, quem vive em sociedade também vai ter, né, as suas emoções, né? E é isso, pessoal. Aqui nós vamos para a nossa atividade, novamente copiar pergunta e resposta no caderno. A primeira pergunta: o que é emotividade? Então tem no texto. Eu vou falar aqui, né, a resposta, discutir com vocês, mas vocês procurem no texto. As emoções diz respeito com as questões afetivas, atingindo diretamente o nosso organismo. Também está relacionado com a sociedade e a cultura. Segunda questão: como os brasileiros expressam as suas emoções? Então, como a gente discutiu ali no slide, na figura, né? Para os brasileiros, estabelecemos uma cultura de empatia, alegria, que é característico do nosso país. Então, o brasileiro ele é alegre, né? Ele recebe muito bem quem vem de fora, não é mesmo? Então, ele é uma pessoa assim
que tem características mesmo de empatia, né? De sempre estar recebendo bem o outro. Terceira questão: por que as emoções se diferenciam de pessoa para pessoa? Tem no texto, pessoal. As emoções irão acontecer de maneira diferente para cada pessoa. Então, cada indivíduo, cada pessoa ou ela vai ser mais alegre, ou ela vai ser mais triste. Essa pessoa às vezes lida bem com os problemas e com as tristezas da vida, né, não caindo numa depressão, e já outras não lidam tão bem com isso. E o que é que cabe a nós? A tentar nos entender, a tentar entender quem está do nosso lado e ajudar essa pessoa, se for possível, né, se isso for possível. Quarta questão: o que significa o luto para o filósofo Heidegger e para os religiosos? Então tem no texto, mas vamos lá para que vocês possam, né, entender melhor. Para o filósofo Heidegger, o homem é um ser para a morte, pois é finito. O que é finito? É aquilo que um dia vai morrer, né? Que um dia acaba, que é diferente de infinito. Infinito nunca acaba. E precisa ser construído em vida. Os religiosos acreditam que é um momento espiritual e que precisa ser vivenciado durante o luto. Ok, gente? Então, nós finalizamos aqui mais um guia de aprendizagem bloco 4. Espero que todos estejam bem, se cuidando, né? Ainda continuando a fazer o isolamento social, não utilizando utilizando as máscaras de forma devida, para que a gente possa ter o nosso retorno o mais breve possível. Estamos todos, né, na expectativa, querendo voltar logo, porque para nós é muito mais interessante a gente continuar essas aulas de forma presencial, mas infelizmente a gente tem que encontrar nossas formas, né, de não parar o conhecimento e o aprendizado de vocês. Então é isso. Um abraço aí para todos.